Fala insuportáveis, faça um excepcional dia. Bom, vamos começar a nossa live. Vocês não devem estar pensando, né? Quem está assistindo depois, logicamente. Que live do nada é essa? Bom, ontem a Thaís chegou em mim e falou: quero começar a gravar live. E aí, com essa decisão que ela teve, eu, algumas semanas atrás, por acompanhar algumas pessoas que estavam fazendo live, também estava com esse pensamento. A partir do momento que ela falou que queria começar a fazer isso, eu falei: bom, essa é a grande oportunidade que eu estava esperando e não tinha iniciado, tinha procrastinado. Enfim, então aqui estou eu. A live de hoje eu defini o tema como público-alvo e eu sei que isso é um assunto complicado, é um assunto às vezes quem não está por dentro do marketing é muito difícil de compreender e até mesmo quem está dentro do próprio marketing digital, quem já é social media, quem trabalha com a produção de conteúdo, ainda assim tem dificuldade. E como eu tive clareza em relação a esse tema, e lógico, eu não vou conseguir trazer toda essa clareza dentro dessa live, mas despertar, pelo menos em você, que às vezes tem uma dúvida nesse sentido, para que você comece essa caminhada de você definir o seu público-alvo, que é basicamente o começo de tudo na tua produção de conteúdo, nas tuas vendas, enfim, no geral do teu comportamento com a tua empresa. Defini aqui 5 pontos que eu queria abordar, tá? Primeiro entenda o que é público-alvo. Eu gosto de usar alguns exemplos, e apesar de meus exemplos ser baseados na minha profissão, eu acredito que vai ficar claro. Então, vamos lá. Eu sou social media. Vinícius, o que um social media faz? Basicamente, eu ajudo empresas a venderem através da internet. Essa é a forma simples que eu explico. Como, Vinícius? Através de várias coisas. Uma das coisas é através da produção de conteúdo estratégica. Então, digamos que vem uma pessoa, ela tem uma padaria, ela me contrata para fazer os conteúdos do Instagram dela. E aí, esse dono de padaria, ele é cristão, certo? Ele é evangélico e ele é pastor de uma igreja, beleza? Me contratou, tranquilo, sem nenhum problema. Se eu sou um social media incorreto, o que eu vou fazer? Eu vou ser contratado por ele, eu vou olhar que ele é uma padaria e vou pensar, bom, vou pegar aqui exemplos de várias padarias que eu já conheci, que eu já vi. E vou começar a entender quais são os conteúdos que eles postam. E eu começo a procurar de forma aleatória. Pego só os que vão aparecendo na minha frente. Qual é o problema disso? Imagina que eu encontro o perfil de uma padaria que está bombado e eu olho qual é o Reels que está bombado deles, né? Quais são os melhores conteúdos. E aí eu encontro um Reels que está com 1 milhão de visualizações e esse Reels está com uma música que é um funk, que tem uma palavra obscena dentro daquele conteúdo. E aí daquela música, né? E aí o que eu faço? Eu tenho uma excelente ideia. Eu falo, cara, por que eu não pego essa música, coloco dentro de um conteúdo desse cara, né, desse meu cliente de uma padaria e eu posto no perfil dele. E aí o social media errado, ele vai ter esse comportamento. Ele vai postar na página do cliente e simplesmente, sabe o que vai acontecer nesse exemplo? As pessoas que conhecem esse dono de padaria, os fiéis da igreja desse pastor, vão olhar para o perfil dele, vão olhar aquela música e vão falar, meu Deus do céu. E você vai ver lá comentários, tá? Repreendido nos comentários. Por quê? Porque não está alinhado com o público-alvo dele, entendeu? O mínimo que você teria que fazer é entender quem é o público-alvo. Aí você fala, pô Vinícius, mas o que padaria tem a ver com cristão? Qual é a ligação? Porque você tem que entender, e essa é uma das dificuldades que eu vejo que as pessoas têm, é que elas querem separar a empresa da pessoa. É como se fossem coisas distintas, mas na verdade não é. Uma empresa, ela só é criada por uma pessoa. Então, antes do CNPJ, tem o CPF, entende? E o CPF que vai determinar o caminho do CNPJ. Então, se você tem uma pessoa, por exemplo, que é ética, uma pessoa que é correta, uma pessoa que é honesta, como que você acha que vai ser a empresa dela? Como que vai ser os processos? Você acha que vai ter falcatrua? Não, porque isso é um espelho da pessoa, entendeu? Agora, se a pessoa do CPF for uma pessoa que rouba, que é ladrão, que não faz as suas direitos, como você acha que vai ser a empresa dela? Então, basicamente, a empresa é o reflexo dos donos, entende?
Então, trazendo agora para a parte de conteúdo e público-alvo que eu estava falando. Basicamente, esse é o problema. As pessoas refletem, elas olham o pastor, elas veem a empresa dele que é uma padaria e tem que estar alinhado. Por isso que quando a gente faz, por exemplo, um processo aqui de criação, a gente leva em consideração a identidade pessoal daquela marca. Que é basicamente a gente entende os princípios e os valores do dono daquela marca. O que ele tem de valor dentro dele, o que ele quer entregar para o mundo. E aí a gente utiliza a empresa dele para fazer esse trabalho. Então, de forma simples, né? Público-alvo é isso. É você entender com quem você está falando. Imagine que você não entendesse quem é as pessoas que compram de você. Às vezes parece ser muito lógico. Eu tenho uma padaria e eu vendo pão. Para quem você vende pão? Às vezes você quer... eu vendo para todo mundo. Isso a gente vai trabalhar no quarto ponto, que é a segmentação do público, né? E às vezes esse medo que a gente tem de trabalhar apenas uma pessoa. Mas é isso, definição de público-alvo seria essa, beleza? Alguma dúvida até aqui? Deixa aí nos comentários. Você que está assistindo a live depois, não tem problema, eu respondo nos comentários. Pode mandar no meu direct também e a gente vai conversando. Segundo ponto é, cria a persona. Quem é o seu cliente ideal? Então, primeiro a gente partiu do princípio que o que é público-alvo? Você entendeu o que é público-alvo. Agora, quem é o seu cliente ideal? Ou seja, como definir quem é o meu cliente ideal? Se você já tem uma empresa, se você já tem clientes, basicamente é só você olhar para os seus clientes e lá estarão as respostas de quem é o seu público-alvo. Então você vai ver que se você tem 20 clientes, poxa, dos 20 clientes, 17 são homens. A sua resposta talvez esteja aí. Só que aí você pode falar, mas Vinícius, os clientes que eu tenho atualmente são clientes que não me pagam bem, são clientes que atrasam o pagamento, são clientes que me dão muito problema, ou seja, não são esses clientes que você quer. Então você tem um modelo de uma cliente ou um cliente que você quer, você tem um modelo de um cliente que te paga bem, que te valoriza, que sabe o esforço do teu trabalho, que tem compromisso com você, então olha ele, pega todas as características que tem nesse cliente e aí você vai definir a tua persona em cima disso, teu público-alvo. Tem um gato aqui desesperado, o gato que a gente dá ração, né? Quando a gente chega aqui em casa, tá miando aqui na janela. Mas continuando aqui. Então essa é a importância de você definir isso. Porque se você tem as características desse cliente ideal que você quer, você vai começar a produzir conteúdo que está de acordo com isso. Pode tirar ele. Abrir? Não, abrir e empurrar ele. Mas que ração, né? Deixa eu ver a ração. Vai estar fechado. Então, continuando aqui. Entendeu? Então, continuando aqui. Segundo ponto, cliente ideal. Então, se você hoje tem clientes, basicamente é só você pegar esses clientes, entender as características que eles têm em igualdade e definir o teu público. Se esse público que você tem hoje, esses seus clientes não são ideais, você vai pegar aquele cliente que é ideal, aquele cliente que você quer buscar. Vinícius, eu ainda não tenho clientes. Então, basicamente, você vai ter que testar. Você vai ter que começar a fazer para entender quem são as pessoas que você quer atingir. Beleza? Terceiro ponto, analise os dados e comportamentos online. Hoje, você tem uma facilidade muito grande com as análises do próprio Instagram, por exemplo, que é a rede social que a gente está falando aqui. Se você entrar, por exemplo, você produzir um conteúdo, você entra no seu Instagram, você vê os seus seguidores, você consegue ver se ele é feminino, masculino, qual a porcentagem de cada gênero, você consegue ver as idades, as que mais te acompanham, as que menos te acompanham, você consegue ver as cidades que essas pessoas estão, então você consegue ter um geral daquele teu público. Só daí você já consegue ter uma noção. Outras formas de você perceber isso é através de interações. Se você produz um conteúdo, você vai ver naturalmente que na resposta daquele conteúdo, às vezes vai se repetir um padrão. Então,
Então eu percebo muito, por exemplo, quando eu crio um conteúdo aqui, um conteúdo mais motivacional, um conteúdo que fala de sonhos maiores, é natural e eu faço de forma intencional que isso alcance jovens. Jovens, Vinícius, de quantos anos? 15, 16, 17, 18, até 21, 23 anos. Porque eu sei que esse pessoal tem esse pensamento. Logo, se eu uso o que eles querem alcançar, eles vão vir até o meu perfil. Então, você fazer isso de forma intencional, você tem que partir dos dados que você já tem hoje no seu perfil. Ali no seu perfil você consegue também saber se você está indo pelo caminho certo ou errado. Às vezes você está fazendo conteúdos, né, trazendo para a parte de conteúdo, você está fazendo conteúdos que estão trazendo algumas pessoas que não estão de acordo com os teus clientes. Não é aquele perfil de cliente que vai vender. Às vezes é um perfil de uma pessoa que vai interagir com o teu perfil. E aí você tem que saber utilizar a tua estratégia. Qual é a tua estratégia no momento? Você quer mais engajamento? Então talvez você vai pegar pessoas que não vão comprar o teu produto, mas que vão engajar com a tua marca. Ou você está no momento de venda, então às vezes seu foco maior tem que ser isso. Está no momento que é igual, enfim. Então aí você tem que decidir a tua proposta. Quarto ponto. Segmentação, não tente agradar todo mundo. Eu sei que, de acordo com isso que eu falei, vai surgir na tua mente. Caramba, por qual motivo eu vou segmentar, sendo que eu vou perder clientes nesse processo? Então, às vezes você... me dá um exemplo de nicho, Thaís. Nutricionista. Você é nutricionista, né? E às vezes você tem o seu público que quer, sei lá, tem 140 quilos e quer emagrecer, né? Quer perder 30, 40 quilos. Às vezes você tem um público que quer perder 20 quilos, às vezes você tem um público que quer perder 10 quilos, às vezes você tem um público que quer definir o corpo, às vezes você tem um público que quer alta performance e com isso ele quer que o alimento esteja de acordo com isso. Tem vários públicos dentro dessa tua profissão que você pode atender. Porém, se você cria conteúdo para toda essa galera, vai ficar um conteúdo sem conexão. Então, às vezes a pessoa, por exemplo, que ela tem que perder 40 quilos, ela vai estar passando no seu Instagram, principalmente nos stories, né? Que é onde ali é, digamos, é o fundo do teu perfil, né? De comunicação. E lá nos teus stories você está falando de alta performance, você está falando de correr uma maratona de 21 km e a pessoa está querendo perder 30, 40 quilos, entendeu? As dores dela vai ser diferente de uma pessoa que quer alta performance. As dores dessa pessoa que quer perder 40 quilos é que ela não tem mobilidade, é que ela não consegue ser feliz, é que ela não consegue sair de casa. E dessa outra pessoa que está querendo correr maratona, é outros objetivos que ela tem, entendeu? Às vezes ela quer mais resistência, ela quer conseguir diminuir o tempo. Então, assim, se você não define... quem quer falar, aquela questão, né? Quem quer falar com todo mundo acaba não falando com ninguém, porque você não consegue de fato se conectar com as dores, com as objeções, quebrar objeções de forma objetiva e tudo isso, tá? Eu sei que é dolorido, eu passei por esse processo recentemente, mas é preciso, tá? E tudo, o que eu e a Thaís a gente estava conversando, tudo é questão de teste, não tem nenhum problema. Você define e aí até pegando o quinto ponto que eu vou trazer. Quinto passo: teste e ajuste continuamente. Então é justamente isso, você define. O problema que eu tenho certeza que você, criador de conteúdo, já passou você fica nessa de, caramba, eu preciso definir meu público-alvo, com quem eu vou falar. Nossa, você já às vezes passou várias vezes por dores, desejos, objeções, e você está de saco cheio dessa parte de público-alvo. Sabe qual é o seu problema? O problema é que você não começa. Comece da forma que você tem, comece com as informações. É difícil definir. Cara, beleza, você tem 4 públicos, fala, começa pelo menos. Então você define quem são seus públicos que você quer conversar e começa a criar conteúdo em relação a isso. Você vai ver que naturalmente o que acontece você está fazendo. De acordo com o conteúdo que você criar, você vai ter uma resposta maior de um público X. E aí de acordo você fala, caramba, olha, esse conteúdo aqui funciona mais. Para a minha conexão, para as coisas que eu quero falar, esse público X se comunicou mais, ele está interagindo mais, ele está comentando mais, ele está curtindo minhas publicações, ele está perguntando o preço do meu serviço. Isso naturalmente vai acontecer. O problema é que você não começa. Então, você definir isso e, como eu falei, não tem problema. Você começou? Não, eu acho que está meio errado. Ajusta, faz um ajuste naquilo que você começou. Não tem nenhum problema você ajustar.
O problema é você não começar. Beleza? Alguma dúvida? Não. Tudo certo? Então, essa foi a nossa primeira live. Primeira live, né, nessa retomada, digamos assim. O objetivo, trazer conteúdo para vocês, seja da parte de marketing, de criação de conteúdo. A gente vai estruturar isso muito melhor, né, nas próximas lives. Espero que você tenha gostado. Amanhã, novamente, estaremos aqui. Horário a definir, a gente está fazendo alguns ajustes na nossa agenda para definir exatamente isso, mas com certeza vocês vão saber através dos stories. Então, faça o excepcional dia. Agora 5h45 da manhã, daqui a uns 20 minutinhos a gente vai estar saindo para fazer a nossa caminhada e fazer o nosso excepcional dia. Até a próxima.